Olá, gente, eu sou Eliette, sou professora de História do Colégio João Paulo I de Higienópolis e esse ano também do Colégio Universitário, estou começando. Eu sou professora, então, do Ensino Fundamental 2 de História e também sou professora da Hora do Conto no Colégio Higienópolis, no Ensino Fundamental 1, do jardim até o quarto ano. Então, eu faço isso, sou contadora de histórias. E como eu decidi, né, por que eu escolhi ser historiadora, escolhi essa profissão, acho que está um pouco ligado a esse gosto pela leitura, pelos livros, que eu tive, assim, desde pequena. Mas, fora isso, não tenho nenhuma, assim, ligação, nenhuma uma história afetiva, assim, envolvendo a escolha da profissão. E acho que esse gosto pela leitura também me proporcionou ocupar esse outro lugar, né, como professora da Hora do Conto, para faixas etárias que não fomos preparados, né, na universidade para trabalhar com elas. Então acho que muito, né, do ser historiadora para mim me proporcionou essas outras vivências, né. Eu atribuo muito a escolha do curso, essas outras vivências, né? E gosto muito, né, do lugar que eu ocupo hoje, nas duas instituições, de ser docente, ser professora, mas também eu penso muito e sinto também muito que esse trabalho realmente é um trabalho extenuante. Eu acho que isso não é segredo para ninguém, né, que professores trabalham muito. Se eu quero fazer isso e só isso para o resto da minha vida? Não. Eu gostaria de poder trabalhar em outras funções, desempenhar outras funções, seja dentro de uma escola ou seja em outras instituições, né? E não necessariamente ligadas à história. Gosto muito dessa questão da administração, essa questão mais burocrática. Eu gosto muito, tenho gostado cada vez mais e achado cada vez mais importante essa questão da gestão escolar, do pedagógico mesmo, a criação de materiais educativos, didáticos. Acho isso que são campos assim bem bacanas que eu gostaria de me aventurar futuramente, vamos dizer. São opções, né, e a gente nunca sabe também o que a vida nos reserva, mas a gente pode buscar algumas coisas também. E o que eu diria, assim, para quem está se formando, está prestes, né, a concluir o curso, talvez o que eu tenha a dizer não seja, assim, novidade, não seja, talvez seja até meio clichê o que eu vá dizer, assim. Mas, para mim, na minha experiência, assim, pessoal, ser professor não é uma vocação. Ser professor se aprende, assim, e se aprende com muito empenho e com muito trabalho duro. Assim. A maneira da aula só se aprende dando aula. Não existe uma fórmula mágica e sempre vai mudar. A gente não tem como se acomodar, não tem como ficar repetindo fórmula. Isso não funciona. Então, acho que sempre ter em mente isso e ter em mente que os começos tendem a ser difíceis. O meu começo foi muito traumático a ponto de não querer mais pisar numa sala de aula, de ter convicção disso. Mas, enfim, amigos que me acolheram e me incentivaram a tentar uma segunda vez, né, a docência. Mas é isso, assim, acho que a gente tem que ir se conhecendo, assim, sabendo, não desistindo facilmente, mas também conhecendo seus limites e tentando, assim, entender as situações pelas quais a gente passa. E aprender a dar aula é muito difícil. Acho que eu diria que a gente vai aprender a dar aula até o final da nossa vida, né? Exatamente por isso, por não ter uma fórmula mágica. E no lugar que eu ocupo hoje, então, como professora, não só de história, eu acredito que ter me formado em história fez toda a diferença. Ter feito história me deu confiança de poder exercer essas outras atividades. Eu acredito, assim, que toda a carga que a gente traz, né, da universidade, da reflexão, do debate teórico, de aprender a trabalhar, aprender a estudar. Eu acho que tudo isso me ajudou, né, muito a poder encarar essas outras áreas, esses outros desafios, né, como, por exemplo, a Hora do Conto. Não apenas também a Hora do Conto, né, eu não falei antes, mas no Colégio de Higienópolis eu sou professora de História, eu sou professora de Geografia do 5º ano, eu sou professora da Hora do Conto, e eu sou professora do Auxiliotema, que é um grupo de apoio, assim, para os alunos que estão ingressando no Fundamental 2. E também, no final do expediente, eu trabalho na secretaria da escola.
Então, eu exerço essas diferentes funções e, para mim, a visão, né, o modo de compreender, de elaborar o conhecimento histórico me ajudou a exercer essas outras funções. Eu dou muito crédito ao curso de História, assim, por isso, assim, por esses lugares que eu ocupo atualmente. E meu trabalho tem sido reconhecido nessas áreas. Uma questão assim que a gente pensa muito quando está saindo da faculdade é se nós temos conhecimento suficiente, né? Se isso basta. E eu acredito que sim, ter conhecimento aprofundado é importante e tal, mas não é o mais relevante na hora de ser professor, porque se eu não domino determinado assunto, eu posso ler um artigo, eu posso ler um livro, eu posso fazer uma pesquisa. Eu tenho milhares de meios de informação que vão me ajudar a compreender aquele assunto. Agora, o que eu acho que a universidade não prepara é para as dinâmicas de uma sala de aula, né? Dinâmicas entre seres humanos bem distintos, né? Vivendo fases da vida distintas. Então, eu acho que a sala de aula ela tem também muito do lugar do improviso. Você tem que estar bem preparado justamente para enfrentar essas situações que surgem do nada. Não tem como prever, elas não estão no teu planejamento didático. E para mim, então, assim, o que eu senti falta de quando eu comecei a dar aula é entender um pouquinho mais essa questão, assim, pelo viés psicológico e pelo viés pedagógico, assim, cognitivo das crianças, né? Então, assim, entender melhor essa fase da vida delas e entender um pouco melhor essa subjetividade do ser humano. Acho que isso faz uma diferença, porque para mim, em sala de aula, o mais relevante, o mais importante é saber escutar. E saber escutar a gente aprende, mas é uma longa jornada, assim, não é... é difícil saber escutar. É um exercício contínuo. Então, acho que essas outras áreas, né, que eu mencionei, elas teriam ajudado a aprender a exercitar essa escuta, uma escuta que acolhe, e que acho que é isso que o mais importante na sala de aula, o mais importante na relação professor-aluno, porque se não tiver essa escuta efetiva, na minha opinião, não se constrói conhecimento algum. Não tem como ter um aprendizado efetivo. E pensando, né, nessa questão da escola e da sua diversidade, das suas especificidades, né, qual que seria o lugar dos ofícios do historiador, né, disso tudo que nós aprendemos, né, que nós lidamos na universidade? Eu diria que cada vez mais, pelo menos na minha realidade, que eu sei que é uma realidade diferente, que é a realidade de uma rede privada de ensino, mas, assim, através do material didático e da forma como as coisas vêm se organizando pedagogicamente, assim, tem muito debate historiográfico, histórico. Então, o que é história, como se deve escrever a história, então, como que é o trabalho do historiador, o que é ser um sujeito histórico, o que é o tempo histórico, o que é o processo, o que é o fato histórico. Então, são todos conceitos que são debatidos atualmente nas faixas etárias com as quais eu trabalho. E acho que junto com esse debate científico, assim, digamos, né, também tem muito de um debate que acho que é o que foi uma função da história, né, que não é nova, não é recente, que é essa questão ligada à cidadania, né? Os debates, né, mais teóricos ligados à história e esses debates, né, do que é ser cidadão, de como se inserir, qual é o seu papel na sociedade, qual é o seu papel enquanto sujeito histórico. O ofício do historiador na sala de aula é oferecer possibilidades, diversas possibilidades, para que os estudantes se posicionem enquanto sujeitos e, ao mesmo tempo, enquanto sujeitos ligados a uma ética. Tem que ser dada maior ênfase à ética em todos os âmbitos, né, em todos os espaços e lugares. E para que serve, então, a história? Para mim, essa é a pergunta mais difícil, assim. Para mim,
A história serve como uma forma de nos identificarmos enquanto sujeitos. Sujeitos em suas múltiplas facetas, não apenas enquanto sujeitos históricos, não apenas enquanto sujeitos públicos, coletivos, mas também sujeitos individuais, sujeitos subjetivos. Nesse âmbito, assim, pelo menos para mim, ela serve muito para pensar também o lugar que eu ocupo. O que me fez, o que me trouxe até esse lugar que eu estou ocupando, né? Então, quais foram as condições sociais, econômicas, culturais, políticas que me trouxeram até aqui. Então, para mim, a história é primordialmente, assim, pensar as relações humanas em seus diversos âmbitos, em seus diversos períodos, tempos, etc.